E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos continuando aí mais uma semana de ensinos domiciliares, né? Um ano extraordinário, né, galera? Beleza, né? E aí, primeirão, vamos lá, dando prosseguimento aí aos nossos estudos sobre tabela periódica, né? Também vamos continuando aí falando de ciências, né? Certo? Então, ó, recapitulation now, né? Nós, na aula passada, nós vimos ali a evolução, né, desses 200 anos de tabela periódica. Passamos ali por Mendeleev, vimos ali que Mendeleev ele passou né, a prever determinadas propriedades químicas de elementos que ainda porventura fosse descoberto, não é isso? E aí deu certo a organização dele. O Moseley ampliou essa organização do Mendeleev, certo? Tranquilo? E a diferença entre o Moseley e os antecessores, né, foi que o Moseley descobriu o número atômico e a partir daí começou a organizar e a classificar em ordem crescente de número atômico esses elementos na tabela periódica. Não mais em quê? Não mais em ordem crescente de massa atômica, né? Como nós vimos, né? Tá certo? Ok? E aí chegamos aí, após 200 anos de evolução, a nossa tabela periódica atual. Tá, galera? Então, ó, vou observar aqui, ó, hidrogênio, número atômico 1, o hélio, número atômico 2. Está invertido aqui, né? Pronto. Então, seguindo aqui, ó, lítio, número atômico 3, berílio 4, aí pula para aqui, ó, boro 5, carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8, flúor 9 e neônio 10. Isso aí é número atômico, ok? Em ordem crescente de número atômico, galera. Tranquilo, né? Beleza. Mas vamos aqui. Ó, essa organização, que é a tabela periódica atual, ela tem, né, os elementos aqui, ó, ela tem um padrão, né? Cada elemento tem que ter um símbolo. Nesse caso aí, o número atômico está vindo aqui em cima, mas pode vir embaixo e a massa ser invertida, né? Tá? A massa pode vir aqui em cima e o número atômico aqui embaixo. Tudo bem? Então, isso aí não é uma obrigatoriedade. Então, nesse caso aí, número atômico em cima, massa atômica embaixo e o nome do elemento. Aqui são as camadas, né, e os elétrons que vai ocupar cada uma dessas camadas ou níveis energéticos, né, como nós vimos nas aulas anteriores. Tranquilo, galerinha? Beleza? Show de bola? Pronto. Aí o que acontece? A tabela periódica, eu posso logo de cara olhar a tabela periódica e verificar que existe uma determinadas regiões que é diferenciada por cores, tá certo? Isso aí tem uma característica, né? Então vamos ver aqui. Quando eu olho a tabela periódica observando as cores, eu vou verificar o quê? Que todos os elementos que estão em amarelo são elementos que formam materiais, ou a matéria é metal, certo? São elementos que formam metais, certo? Como o crômio, molibdênio, tungstênio, que é aqueles filamentos de lâmpada, zinco, cobre, prata, né? Ouro, certo? Cobalto, ferro. Então, todos eles aqui são metais. Agora, tem metais que são muito duros, são metais que são maleáveis, você pode dar forma a ele como queira. São metais quebradiços, né? Tem metais que já têm a consistência com massa de modelar, como é o caso do sódio e do potássio, tá? Então, são metais que tem, você pode amassar ele com um bastãozinho de massa de modelar. Tá legal? Beleza. Em branco aqui, ó, essa galera que está em branco aqui, são chamados de ametais, né? A partícula A é uma partícula de negação, significa não metais. Então, todos esses elementos aqui, carbono, nitrogênio, fósforo, oxigênio, enxofre, selênio, flúor, cloro, bromo e iodo eles vão formar substâncias que não são metálicas. Tá legal?
Aí, alguns são gasosos e outros não, né? O carbono é granulado, é sólido, certo? O oxigênio é gasoso, o cloro é gasoso, o flúor é gasoso, o bromo é gasoso, certo? O iodo já não é gasoso, e assim o fósforo já não é gasoso, o enxofre já não é gasoso, já são sólidos, tranquilo, independente disso ou não, tá? De ser sólido, gasoso ou líquido, né? Não importa, tá? O que importa é que não são metais, certo? Então, vamos aqui. Propriedades dos metais. Os metais possuem brilho, conduz a corrente elétrica, conduz calor, não é? São maleáveis, você pode dar forma a eles, né? Ok? Tem características próprias, né? E usar metais é o oposto. Não são sólidos, não possuem brilho, não conduz calor, tá? Não são maleáveis, tá legal? É o oposto, usar metais. Então, aqui em verde, eu tenho elementos, né, que se comportam, né, ora como metais e ora como ametais. Deixa eu tirar só um minutinho, galera. Tá legal? Então, esse pessoal que está em verde, todos eles aqui, eles se comportam dependendo das condições de pressão, temperatura, né? De onde eles estejam, o ambiente que eles estejam, eles podem se comportar com características de metais e podem se comportar com características de ametais. É o que nós chamamos de semimetais, beleza? Os semimetais estão em verdes aqui. Eles formam elementos que, dependendo das condições, eles vão se comportar como metal ou como um ametal. Eles não são definidos, não, tá bom? Muito bem. E essa coluna aqui, vertical, são as famílias dos gases nobres, tá? Que são aqueles elementos que são estáveis na natureza, certo? Mas todos são gases, né? E são raros, né? Que é o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Então, quando a gente olha a tabela periódica por meio das cores, aí nós vamos observar isso, tá? Que tem regiões, certo? E cores, né? E as cores ela vai definindo as características, tá? Daquele, daquele elemento e a substância ao qual ele forma na natureza, tá bom? O hidrogênio, ele não é metal, não é ametal, não é semimetal e nem é gás nobre, né? Então, o hidrogênio, galera, é uma das substâncias mais antigas no universo, né? Que está presente na composição das estrelas, na composição interestelar, assim como o hélio, tá? Assim como o hélio também, mas o hidrogênio é mais antigo ainda. É o início ali do universo, é a base do hidrogênio. E ele é um patinho feio, ele não tem família, certo? Ele não está em nenhuma região, ele está aqui em cima colocado apenas porque ele tem um único átomo, aí daqui a pouco nós vamos ver isso aí, tá bom? Beleza? Bingo, né? Agora, vamos aqui. Quando eu vou olhar determinadas numerações, ó, eu tenho a tabela dividida em dois blocos. O bloco A, tá aqui, ó. 1A, essa coluna. 2A, essa coluna. Aí eu pulo para cá, ó. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Eu posso olhar a tabela periódica dividindo-a em bloco. Quando eu vou em bloco, eu tenho o bloco A e o bloco B. Aí vejo o que são os blocos B, ó. Tá? Ó, 1B, 2B, 3B, 4B. Tá legal? Então, esse miolo aqui do meio são todos bloco B. Tá? Esses elementos aqui de baixo, ó, certo? Todos eles são artificiais. São elementos criados em laboratório pelo homem. Tá? Para a gente entender. Agora, vamos ver aqui. No bloco B, eu tenho a série dos lantanídeos, que vai do número atômico 50... Deixa eu ver aqui. Que vai do 57 ao 71 aqui, ó. Tá? Então, esse pacotezinho de elementos, eles são chamados de série dos lantanídeos. Eles estão aqui, ó,
nessa região aqui da tabela periódica, do 57 ao 71. Então, todos eles aqui é como se você empacotasse eles e eles coubessem aqui nesse intervalo. E os actinídeos, né, que é do 89 ao 103, ó, todos eles estão aqui nessa região aqui, ó, da tabela periódica, pertence ao grupo B. Tranquilo? Então, eu posso olhar a tabela periódica na forma de grupos, aí eu vou ter o grupo A e o grupo B. Ou eu posso olhar ela de forma linear. Aqui, ó, eu vou ter essa coluna 1, coluna 2, aí eu vou 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aí eu estou olhando ela de forma linear, sem subdividir em blocos, tá? E nem analisar, nem me preocupar com as cores. Aí eu venho 12, o 13, 14, 15, 16, 17, 18, né? Que é a família dos gases nobres, a família 0, ou 8A. Ou simplesmente a família 18, 18, né? Tá bom? Tranquilo? Certo? Agora vamos dar um upgrade aqui, né? Vamos mudar aqui e visualizar o seguinte, ó. Essa tabela, ela é dividida em linhas horizontais, que nós chamamos de período, tá? Todo mundo que está na mesma linha horizontal, eles estão ali devido a um motivo, um único motivo. Eles possuem a mesma, quando você faz distribuição eletrônica, eles possuem a mesma camada de valência. Tá legal? E aí, ó, eu tenho os períodos. O que são os períodos, né? São as linhas horizontais da tabela periódica. Então, aqui, ó, o hidrogênio e o hélio estão no primeiro período, certo? Só ver aqui, ó. Tirando aqui o bloco B, né? A série dos lantanídeos e dos actinídeos. E juntando aqui, ó, esses caras aqui, ó. Tá? Então, veja aí como tá bem bonitinho, bem mastigado. Não tem como errar, galera, ó. Essa linha horizontal, primeiro período, como já falei. O segundo período é essa linha aqui, ó. Todos esses átomos aqui dessa linha aqui, né? Eles estão em ordem crescente de número atômico, mas quando eu faço a distribuição eletrônica, vamos lá. Aqui, ó. O lítio tem um elétron na camada de valência 2L. O berílio, que é esse rapaz que está aqui, ele tem 2 elétrons na camada de valência 2L. Aí eu pulo aqui para o bloco A, tá? O boro aqui, quando eu faço a distribuição, tem 3 elétrons na camada de valência 2L. 4 elétrons, 5, 6, 7 e 8 elétrons na camada de valência 2L. O que importa é que todos eles têm a camada de valência 2L. Aí vem terceiro período, todos eles que estão aqui no terceiro período, a camada de valência é 3M. Aqui, todos eles aqui que estão nessa linha do quarto período, a camada de valência é 4N, 5N, 6O e 7Q. Tá legal? Então, quando eu olho as linhas horizontais, os elementos estão em ordem crescente de número atômicos e possuem mesmo camada de valência naquela linha horizontal. Tá legal? Ok? Então, aqui, ó, sexto período, 6O, né? Camada de valência 6O. Todos os latanídeos têm a camada de valência na 6O. E 7Q, todos eles aqui dos actinídeos têm camada de valência na 7Q. E aí, galera, memorização, tá? Esse nome aí, lactinídeos e actinídeos. Legal? Beleza? Então, linha horizontal, período. E vamos ver aqui, eu posso olhar também, né, a linha vertical, certo? Na linha vertical, é como eu falei para vocês, eu posso olhar direto, ó, sem dividir em bloco, aí eu vou ter, né, 18 linhas verticais aqui, ó, que nós vamos chamar de famílias, né? Então, ó, famílias ou grupos, são as 18 linhas verticais da tabela periódica na forma, tá? Na forma curta, tá legal? Mas não importa, é linha vertical. Aí vamos ver o motivo por estar aí nessas linhas verticais. E eu posso dividir em bloco B ou em bloco A. Aí eu tenho a família A e as famílias do bloco B, ou eu analiso de forma linear sem dividir em blocos. Tranquilo, galera? Beleza? Então, vamos dar uma parada aqui para vocês fazerem uma revisão. Um beijo, um forte abraço
e até a próxima. Boa semana, né? De estudos.